Olá pessoal, boa noite. Professor Charles Lopes. Sejam bem-vindos à nossa live. Estou esperando o professor Mauro Ghiseline para a gente poder iniciar a nossa live. Boa noite. Boa noite pessoal, está aumentando aqui. Boa noite todo mundo. Boa noite Fabinho, tudo bem? Boa noite todo mundo. Estou esperando o professor Mauro Ghiseline entrar para que a gente possa iniciar a nossa live. Boa noite, Rafael, Júlio. Obrigado, Luciano. Mauro Ghiseline, aqui, convidar o Mauro. Puxar aqui. Estou conectando com o professor Mauro Ghiseline. Olá, Mauro, tudo bem? Tudo bem, Charles? Tudo jóia. Tudo Tudo ótimo. bem, ótimo. Então, pessoal, está iniciando a nossa live hoje, tá? Junto com um grande amigo, um mestre de longa data, professor Mauro Ghiseline. Professor Mauro Ghiseline é uma das referências na área do fitness no Brasil, né? Ele não se lembra disso, mas no início dos anos, final dos anos 80, eu fui um dos primeiros cursos que eu assisti no Brasil de fitness, foi com o professor Mauro Ghiseline, né? Então sempre foi uma referência para a gente, e aí depois a gente teve a felicidade de dividir vários cursos juntos, né, em vários eventos, né? Sem dúvida. Então, é uma enciclopédia ambulante, professor Mauro Ghiseline. Para quem não sabe, o precursor da ginástica aeróbica no Brasil foi o professor Mauro, ele que trouxe para o Brasil, né? Então, é um prazer estar com o professor Mauro aqui e a gente poder compartilhar um pouco, né, Mauro, a respeito da atividade física, né, nesse momento que nós estamos passando, né? É um momento de evolução para todos nós, né? Sem E a dúvida. gente falar, e a gente falar um pouquinho de exercício físico, com prevenção de lesão, como remédio, né, Mauro? Que é o título Sem da dúvida. nossa live. E Aham. falar um pouquinho dos cuidados que a gente tem que tomar. Mauro, a palavra é sua. Então, obrigado, meu querido professor Dr. Charles. Eu tive a honra de, aos 64 anos, graças a você, numa conversa tomando cerveja. E acho que em algum lugar do mundo eu falei, Charles, eu quero fazer doutorado. Você falou assim, espera um pouquinho que nós estamos organizando lá na Unimep. Nós estamos tomando cerveja, tomamos umas 10 cervejas, né? Eu acho que foi em Goiânia, não sei. Aí eu falei, você espera um pouquinho que está saindo. E aí em seguida eu entrei em contato com o professor, com o Dr. Charles, e falou assim, Mauro, saiu. Doutorado saiu na Unimep, vem para cá. E aí a gente conversou e falou, olha, o seu programa, a sua ideia está mais parecido com o que o Paulo Marchetti faz, né, que é a parte que você quer fazer uma análise cinemática, qualitativa, a minha pegada é no treinamento. E aí eu entrei e aos 64 anos eu fui lá fazer meu doutorado. E fiquei 4 anos lá, fiz duas disciplinas com o Dr. Charles, inclusive uma eu repeti, eu gostei tanto, que é de treinamento esportivo, como eu sempre fui da área pedagógica, né? Então eu fiz a primeira, aí fiz de novo, que eu gostei tanto que eu tinha que estar lá. E depois o professor Paulo não conseguiu, teve que ir para os Estados Unidos e eu terminei meu doutorado, né, com o professor Dr. Guanes. Então eu tive o prazer, a satisfação de acompanhar as aulas brilhantes do Dr. Charles, uma pessoa que tem uma sólida fundamentação científica e experiência prática. Então, eu respeito muito, sabe, meu querido Charles, os professores doutores, principalmente aquele que suja o short. Aquele que mostra o artigo científico, mas assim, o meu atleta era ruim e eu cheguei ele campeão. O nego era ruim, era não sei o que eu fiz, o atleta vomitar no campo. O nego achava que era bom, então eu tenho mais profundo respeito
para quem faz a ciência, porque no laboratório está tudo fechadinho, as variáveis controladas, nós temos lá um verdadeiro Frankenstein, 15 sujeitos bonitinho, treinado e não sei o quê, e aí a pegada, e a ciência tem que ser assim. Agora, quando você vai para o campo, quando você vai para a quadra, como eu, nas salas de ginástica, né, numa sala de personal training, a Disneylândia da ciência não é muito... né? Nós temos que fazer os ajustes. Então é uma alegria muito grande estar aqui ao seu lado, né? Já conversamos algumas vezes aí, fazemos algumas coisas juntos. O Dr. Charles tem um programa muito bom de musculação de hipertrofia, estuda bastante esse assunto, né? É uma pessoa que eu sigo, que eu tenho os livros dele, tenho uma admiração muito grande pela pessoa, pelas características, pelos sólidos fundamentos científicos e pela prática. Porque tá cheio de nego doutor aí que só fala, viu, Charles? Nunca deu treino, nunca pegou atleta, então fica citando só artigo. É legal. Não discuto a informação. Você tem o conhecimento porque você estuda, pesquisa, é um pesquisador, um dos maiores pesquisadores da Unimap, que mais produz junto com o Dr. Guantes, são os dois doutores lá que, acho que 80% é aquele doutorado, vocês carregam nas costas, eu gosto de falar a verdade, que vocês produzem, né? Então, para mim, é muito bom. Eu aprendi muito nesse doutorado, principalmente com o Dr. Paulo Marchetti, Dr. Charles e Dr. Guantes, que foram os 3 grandes pilares do meu doutorado. Tem uma alegria muito grande estar contigo, meu querido. Vamos nessa. Essa aí. A recíproca é verdadeira. Então, Mauro, como que você vê esse momento, né? Nós temos uma população brasileira que não gosta de fazer exercício físico, né? Nós temos dados comprovados de que menos de 5% da população brasileira faz exercício físico regular, né? Hoje, o país que mais tem academia no mundo é o Brasil, em segundo lugar, os Estados Unidos, né? E uma estatística recente é de que menos de 5% do povo brasileiro faz atividade física regular e o americano 19%. Ou seja, eles fazem 5 vezes mais do que a gente, né? Uhum. E aí, como um passe de mágica, agora com o coronavírus, todo mundo confinado, como um passe de mágica, todo mundo agora quer fazer exercício em casa. Qual que é a sua visão disso, Mauro? Você acha que as pessoas estão preparadas para fazer exercício em casa, do jeito que a gente está vendo nas redes sociais, né? Que cuidados, o que você acha que a gente pode fazer nesse sentido de ajudar as pessoas que estão em casa querendo fazer exercício? Então, você matou a charada. Veja, dos 5% que se exercita, nas nossas pesquisas, 80%, 90% de quem se exercita não tem controle neuromotor, tem déficit de movimento. Tá? Então, você vê, dos 5% que se exercitam regularmente, quando eu avaliei mais de 4 mil pessoas, eu vi que era um absurdo. Inclusive, recentemente, numa academia, aplicando uma avaliação, eu peguei que ela treina há 10 anos, e ela disse assim, professor, eu não sabia como eu treinei 10 anos errado. Nunca ninguém na academia me corrigiu, me disse que o meu agachamento estava mal. Então, veja que, olha, Charles, você levantou uma bola tremenda. Se o nego que está na academia treinando sob os olhares de um professor, supostamente um professor de musculação, está horrível, imagine esses 95%. Que a grande grita dessa turma, né, Charles, foi assim, né? Foi assim. Eu não tenho tempo para fazer exercício. É que o nego não gosta. Agora o nego tem tempo. E aí, né, Charles, os nossos colegas, os aplicativos, estão surfando na onda. Opa, abriu a porteira. Então a boiada está aí. Eu vou entrar no meio da boiada. Então, o exercício, que é um grande remédio na dose-resposta, os fisiologistas, vocês do treinamento falam, a dose tem que ser dose-resposta. Se a dose é muito baixa, não produz nada. Se é muito alta, estraga o freguês. Então, as pessoas não estão pensando nesta questão dose-resposta. Segundo, eu digo assim, sabe, Charles, nesse momento, são três mundos. Aquela turma que está em casa, que tem o personal trainer, que recebe um treino online, que o nego vai ter que se virar para dar o treino, público 1. Público 2 é aquele indivíduo que já treinava na academia e já tem uma história. Então, a academia que ele treina vai lá e coloca a aula que ele está acostumado. É o público 2. O público 3 é os 95% que você chamou. Exato.
Esses caras não têm condições. E uma coisa, não adianta, pelo amor de Deus, você ter um livro fantástico sobre exercício e emagrecimento. Para quem é sedentário, inativo, não é o momento do cara querer emagrecer em casa com exercício, porque vai fazer besteira. Então, para quem já treina, eu diria assim, faça para não perder o que ganhou. Mas não queira ganhar. Agora, eu vejo, não é o momento de emagrecer, é o momento de não engordar. Exato. Não engordar, tá bom. Se você não engordar, tá bom. E para aquela turma que você levantou, né, Charles, que é fantástico, esses 95% precisam de mobilidade, estabilidade, treinamento. Eu filmei, eu fiz uma live hoje, filmei, vou colocar daqui a pouco no Instagram, eu e a dona Lia, que tem 75 anos e eu quase 70, fazendo treinamento aeróbio intervalado, na sala. Botamos uma música, eleva a perna, vai para cá, aí ela fala assim, vamos aumentar a intensidade? Eu disse, levanta o joelho, levanta o braço. Falei, nossa, como subiu a frequência cardíaca? Princípio da quantidade de músculos. Agora, sabe o que acontece? Eu vejo colegas nossos dando burpee, abdominal canivete, abdominal completo. Então, a gente precisa baixar a bola e definir o treino. Para quem que... Então, se eu vou dizer assim, pessoal, eu quero vender meu treino. Ó, eu sou o professor Mauro, fisiologista, eu vou dar um treino, estou vendendo, eu quero arrumar freguês. Quero arrumar freguês. Ó, eu vou dar um treino para você que está me assistindo, que nunca treinou. Então, ó, o cara precisa falar 2 minutos. Agora os caras não sabem falar 2 minutos, Charles. O cara já começa no polichinelo. E agora vamos pro chão. Tabata, eu vi nego dando tabata. 20 por 10. Ok, não é proibido, pelo amor de Deus, da tabata, mas avisa, gente, a aula que eu vou dar agora, você que está me assistindo, você já treina? Não, então não faz essa minha aula. Porque não é para você. É para você que já treina. Pra você. Então essa é a minha visão, né? Nós estamos surfando na onda, né, Charles? E perdemos os princípios que a gente aprendeu na faculdade. De intensidade, volume, complexidade, progressão. Acho que os negros cheiraram alguma coisa, não é possível. Então, Mauro, nós comungamos, né, das mesmas ideias. Né? Então, eu fico vendo o pessoal passando exercício no Facebook, só que eles não discutem organização de uma aula, eles não discutem a pedagogia, a progressão dos exercícios. Então, eu estou vendo exercícios com uma complexidade técnica enorme nas redes sociais, para as pessoas que nunca fizeram exercício. Perfeito. Só que imagina só, vamos pensar no estudo de caso. Hipertenso, diabético, com sobrepeso e sedentário. Eu nunca vi essa pessoa. Aí eu vou lá, passo uma sequência de exercícios e eu nem sei quem essa pessoa é. Aí o sujeito é hipertenso, vai passar mal. Ele é cardiopata, ele pode infartar. Imagina só, vamos pegar, além desse cara estar com sobrepeso, além desse cara ele ser hipertenso, ele está cheio de encurtamento muscular. Imagina, como é que está quadrado lombar, abdominal, glúteo, periforme. Aí eu pego o sujeito e passo lá no Facebook para ele começar a pular corda. Ele tem que ter noção de tempo, espaço, coordenação. E para o cara pular corda, ele está tendo impacto o tempo inteiro. Perfeito. Articulação de impacto, meu Deus do céu. Imagina aquele cara que nunca fez exercício e ele está querendo aprender a pular corda. Aí ele tem encurtamento de gastrocnêmio sóleo, isquiotibial, periforme, o glúteo está uma gelatina, o abdômen está fraco, a lombar está contraturada. Aí o cara começa a reclamar que ele começou a fazer exercício e começou a ter dor na coluna. Mauro, eu vou te falar. Eu estou recebendo vários directs no Instagram de pessoas que começaram a fazer exercício e estão começando a ter dor na coluna e joelho, agora na quarentena. Sim. Ou seja, o cara nunca fez e quer fazer agora, vai dar merda. Claro. E, Charles, você colocou uma coisa fantástica. Articulação de impacto, joelho e quadril, são articulações que precisam no líquido sinovial.
Precisa do líquido. Que elas são articulações de impacto. Então, iniciar um treino pulando corda, ele não estimula a produção do líquido sinovial, que é o que a produção, além de lubrificar, ele ajuda a amortecer o impacto. Então os caras se esqueceram do ajuste sistêmico músculo-esquelético da articulação de impacto, que eu consigo por meio do aquecimento. Como? Não é fazer alongamento estático, é um alongamento global dinâmico, é um molejo, é uma mobilidade articular dinâmica de 3, 4 minutos. E se o cara é destreinado, a produção do líquido sinovial vai demorar mais. Demora mais, porque eu preciso aquecer. Eu preciso aquecer. Agora o cara acha que aquecer é fazer assim, o tríceps e sai pulando corda. Você matou a charada. Os caras vão... Olha, eu digo o seguinte, Charles, quem mais vai faturar pós-quarentena com você vai ser o fisioterapeuta ortopedista. Eu vou falar pro meu filho, para de dar treino de musculação e coloca assim, eu cuido dos... A coronavírus não matou. E exercício, graças a Deus, não tá matando. Mas tá estragando os negros. Que você colocou, fantástico. E aí, Charles, o nego não tem instrutor de multífido, de transverso de abdômen, e faz o abdominal canoinha. Faz o sugado, o abdominal completo. E aí eles fazem o burpee abdominal completo e o mountain climber. Eu falei, é o trio do demônio. Tem a santa trindade divina e tem o santo demônio, que é o jump jack, né, que é o mountain climber, que é o jump split squat e o burpee. É o trio do demônio. Entendeu? Porra. É o trio do demônio, cara. E aí, imagina só, vamos imaginar o brasileiro nesse momento, né, Mauro? Pois. Nesse momento, o brasileiro está na casa dele confinado, no computador, no sofá e na cama. Aí o sujeito, ele já está o tempo inteiro numa postura ruim, que ele está sentado. Toda a cadeia posterior dele está encurtada. Né? Perfeito. Aí o sujeito fica no computador com protusão de ombro. Isso, peitoral menor foi pro saco. O que ele poderia fazer? Exercícios de mobilidade. O fato dele começar a fazer mobilidade, ele vai poder agachar melhor, subir uma escada melhor, vai poder pegar um peso na cozinha, né? Ou seja, ele vai dormir melhor. Agora, o que acontece? O cara quer ir lá e só quer pensar em fortalecimento. Fortalecer, fortalecer. Só que o que adianta eu fortalecer uma estrutura que está tudo contraturada e encurtada? E que não tem estabilidade, Charles, não tem estabilidade. E que não tem estabilidade. Ou seja, é um complexo. Eu preciso da mobilidade, eu preciso partir da pedagogia do mais simples para o mais complexo, o exercício. Perfeito. Eu preciso entender o histórico de vida dessa pessoa. Esse cara, ele é sedentário, ativo, atleta. Esse cara já teve dor no joelho, já teve dor no ombro, teve dor na coluna. Como é que você está hoje? Você está com dor ou sem dor? O que te limita na sua vida? Eu vou te dar um exemplo, Mauro. Eu trabalho com um jogador profissional que foi seleção brasileira, que joga no time do Renato. Esse cara tem 7% de gordura, é um monstro de forte, consciência corporal violenta. Atleta de nível mundial, agacha com 200 quilos. O time parou agora, da Superliga. Ele foi para a casa dele em São Paulo. Lá na casa dele, ele filma ele treinando, lá com barra, anilha, ele manda o vídeo, eu analiso. Só que eu estou falando não de um aluno novo, eu estou falando de um cara de nível de seleção brasileira. Se ele, que tem consciência corporal, equilíbrio muscular, força, que tem uma boa mobilidade, se ele me manda o vídeo e ainda tem coisa para corrigir, imagina um cara que nunca fez nada na vida e que quer começar a fazer agora polichinelo. Pois é, meu Deus. E flexão de braço, e pular corda. E o pior, Mauro, o cara quer começar a fazer salto em escada. Isso. Ação excêntrica, com volume e sem ter técnica de salto. O cara não tem coordenação intra-intermuscular para poder fazer um salto usando o membro superior e o membro inferior. Aí vai machucar. E deixa, você matou, você falou, ele não tem a capacidade de utilizar as articulações dentro de uma cadeia cinética, é o amortecimento. O cara, quando salta, se ele não usar dorsiflexão e jogar pro joelho, vai arrebentar a coluna.
Quer dizer, o impacto vai lá na coluna e chega na cervical. Então, eu tenho sugerido, sabe, Charles, para as pessoas. Então, é assim, esse mundão que você não tem o contato, que no personal hoje, a gente tem sugerido que o personal. Eu sugiro, os 2 alunos que eu estou cuidando, falei, compraram, o que eles compraram? Compraram um tripé. Ele põe o tripé e eu ponho o meu. Ele está fazendo aula e eu estou vendo, eu estou dando feedback corretivo. Para. Você entendeu? É como se eu só não faço a correção tátil-sinestésica. Mas eu estou falando, pera um pouquinho, abaixa, chega, respira. Então, eu mostro o movimento, ele faz, ele me vê no meu tripé e eu vejo ele. E é como se eu estivesse do lado dele. Então, sabe? Então, por exemplo, tem profissionais que usam a minha metodologia, ele avalia o aluno offline. Como o aluno faz o agachamento, filma e manda para ele. Ele pega, faz uma análise cinemática, diz e devolve. E aí fala assim, agora liga o seu celular, agacha aí que eu quero ver. Vamos trabalhar o sólido, porque você está com encurtamento de sólido. É tempo real. Então, está resolvido o problema online do personal trainer. Resolveu. Ontem eu dei aula para minha aluna, então ela falou assim, deita, agora ela é obesa, ela tem lostomia, ela não pode ir para o chão, ela tem uma maca na sala. Então, a parte final, como é que ela vai trabalhar glúteo? É ponte dorsal em cima da maca. Eu não posso colocá-la, sabe, Charles, no chão, porque ela tem bolsa. Ela tem uma bolsa, não tem intestino, não tem ânus. Então, aí ela fica falando, isso, tá bom, e agora? Contrai, não sei o quê. Aí eu dei relaxamento, me tem uma música, você entendeu? Então, agora, como você colocou, então eu tô com o meu aluno aqui online. Agora, esses 95%, como você colocou, de forma fantástica, como é que esse cara... Então, os negros acham que tudo isso é alta intensidade, tudo tem que ser gasto calórico, tudo tem que ser HIIT, é queimar. Vamos lá, galera! Aí os caras se colocam numa posição... Eu vi uma professora, alguns professores dando aula em academia, dando aula, e Charles, ela falou assim, ela estava dando burpee. Ela parou e falou, continua. E ela hiperventilou no burpee. Obviamente que eram alunos da academia, da rede de academias, que supostamente... Agora, se o tio Luiz Adoniara fala, opa, essa aula é para emagrecer, é tudo que eu quero. E o nego entrar nessa. Eu, professor, né, Charles, não tenho o mínimo de conhecimento para 3 minutos, como você falou. Toda a sessão de treino, eu me lembro quando você falou, e eu uso isso aí. Você falou numa das aulas, você falou assim, gente, nós somos pedagogo do movimento. Exato. Eu peguei esta frase e hoje eu me rotulo, que eu aprendi no doutorado com o Dr. Charles, que eu não sou personal trainer, eu não sou coach, eu não sou físico, eu sou pedagogo do movimento. Eu ensino. Pedagogos do treinamento. E aí, nós viramos contadores de história, né, Mauro? Mas eu vou contar uma historinha agora, que eu vivi. Em 2005, eu fui para os Estados Unidos com um atleta meu de tênis, o Ricardo Mello. Foi um dos melhores tenistas do ranking mundial, entre os 50 do ranking. E eu fiz todos os trabalhos que eu achei que eram necessários para a cintura escapular. Fortaleci deltoide anterior, médio e posterior, rotador interno e externo. Fiz trabalho de força e potência. Aí, Mauro, nós chegamos, foi em Los Angeles. Um dia antes do jogo, ele foi treinar saque. Aí ele chegou para mim e falou, Charlão, tá doendo meu ombro. Eu falei, mas como? Pô, a gente fez tudo, equilíbrio muscular, força, potência. Aí acabou o treino, levei ele no fisioterapeuta da ATP. Um senhorzinho, uns 70 e poucos anos, baixinho e tal, né? Aí eu fui descobrir quem que era esse homem. Ele deitou o Ricardo na maca, fez alguns testes na articulação glenomeral, falou assim, nossa, ele está muito forte, que bom. Né? Só qual que é o grande problema? Ele não tem mobilidade. Mobilidade. Aí, isso foi em 2005. Isso foi um tapa de luva de pelica em mim, Mauro, porque eu sempre fui um psicopata em fortalece potência, força, potência. Né? E naquele momento eu até passei vergonha. Né?
Porque imagina só, na minha frente o cara falando, ele tá forte, mas não tem mobilidade. E a culpa é minha, porque quem tinha que dar isso para ele era eu. Claro. Aí naquele ano, Mauro, em 2005, ele começou a fazer algumas posturas com o Ricardo e começou a fazer liberação miofascial em 2005, né? Aí começou a fazer liberação miofascial e tal, o Ricardo saiu da maca sem dor, nada de dor. Chegou no dia seguinte, Ricardo, como é que você tá? Charlão, zero de dor, zero. Aí o Ricardo foi sacar, o Ricardo jogou, ganhou de um cara chamado Sebastião Grosjean, que estava entre os 20 do mundo, chegou a ser 9 do mundo. Foi uma das únicas vezes que eu vi o Ricardo sacar acima de 200 km por hora. Acabou o jogo. Ele falou, Charles, estou bem e sem dor. Né? E aí eu fui ver, Mauro, o senhorzinho ele tinha doutorado e pós-doutorado só em mobilidade de jogador de tênis. Só isso. Só isso. A vida dele foi mobilidade. Ou seja, o cara estudava aquilo que ele vivenciava. E aquilo me colocou uma pulga atrás da orelha. Eu falei, peraí, não adianta eu ter um músculo forte, sendo que ele não tem amplitude de movimento. Ele não tem mobilidade. Não é fisiculturista, né? Aí você vê o pessoal agora, né, Mauro, em Facebook, Instagram, YouTube, passando um monte de exercício para o pessoal de fortalecimento, só que sem se preocupar com a mobilidade. E aí o sujeito vai ficar mais forte, só que vai continuar precisando de mobilidade. E aí, o que acontece? O pessoal no YouTube, no Facebook, é só exercício, exercício. E só para finalizar uma última história, tá? Por favor, passada, fantástico. eu dando aula na graduação, e eu discutindo essa questão do exercício em casa, como prevenção de lesão, tal, né? Aí a aluna falou para mim, professor, você me desculpa, tá? Mas eu tive que postar vários exercícios no Instagram, no Facebook, porque eu sou estagiário de uma academia, de uma grande academia, e o dono da academia chegou para mim e falou que eu tinha que passar os exercícios no Facebook, porque a academia estava fechada. Perfeito. E ele tinha que motivar os clientes. Eu falei, perfeito. O grande problema é que esse dono de academia tinha que chegar para o coordenador da academia ou para o coordenador da musculação e falar, vamos traçar uma estratégia para diferentes públicos. Então, os próximos 3 dias ou a primeira semana, nós vamos destinar os vídeos no Facebook voltados para o público avançado. Ponto. Como é que monta uma sequência, uma planilha para quem é avançado? Os próximos 3 dias é para quem é o aluno intermediário. Depois nós vamos passar uma planilha de exercícios para quem está começando a academia. Para esse cara que está começando a academia, para quem tem dor na coluna, para quem não tem. Para o público que é hipertenso, para quem é diabético. Ou seja, o problema não está em passar exercício. É o ajuste. É ajuste. E aí a menina, coitada, uma mera estagiária, mal saiu da fralda, né? Porque não estou falando mal. É que imagina só, ele não tem vivência, não tem tempo de vida. E aí, coitada, ela teve que passar o exercício porque senão ela perdia emprego. E o dono da academia mandou ela passar. Né? Aí eu falei, você não tem culpa. O dono, né, o problema é o dono da academia. Que ele deveria, ok, não há crime nenhum. Mauro, ninguém tem que fazer voto de pobreza. Qual o problema de ganhar dinheiro? Não, tem que ganhar, claro. Todo mundo pode e merece ganhar dinheiro, mas sem enganar as pessoas, dando saúde, né? O exercício como promoção de saúde, o exercício como profilaxia, né? Mas não essa bagunça que estão aí nas redes sociais, do pessoal passando exercício de qualquer jeito. Então, Charles, isso é fantástico. Você colocou, quando a gente pensa a sua área, a seu expertise, quando nós falamos assim em planificação, eu uso muito a palavra planificação ao invés de periodização, porque são pessoas comuns. Eu entendo muito a periodização para atleta, que tem competição primária, secundária, importante, os microciclos, os mesos, os macros, tudo muito bem estruturado. Agora, para as pessoas comuns é muito difícil. Então, eu digo assim, você precisa ter uma planificação. E o que é uma planificação? É uma pirâmide. Você precisa de estabilidade,
mobilidade, força de resistência isométrica, força dinâmica, depois força hipertrófica e potência. Então, essa é uma sequência. Então, a gente avaliou, sabe, Charles, a incidência de assimetria, nisso que você falou, dos rotatores de ombro, é um absurdo. E é um teste muito simples, que você vê manguito rotator, subescapular, supraespinal e nefrinal. E a maioria das pessoas, Charles, tem encurtamento, sabe aonde? Sabe aonde? Nos rotatores internos, porque faz muito supino, jogador de tênis. Então, o rotator interno, então como é que você mede? Quando você faz a extensão e a rotação interna, ele está preso. Então, você tem uma assimetria. 90% das pessoas têm assimetria. E onde é que é? Então, você precisa trabalhar o quê? Rotator interno. E o que o cara faz? Alonga peitoral maior na porção clavicular, que ninguém tem encurtamento. E aí, como você falou, a turma tem encurtamento de peitoral menor e rotator interno. E tem encurtamento. E a gente já fez um estudo agora, Charles, com pessoas, alunos ingressantes, tal, como eu não entendi de estatística, né, eu sou muito ruim, eu estou esperando lá o Guanes me ajudar. Charles, nós pegamos 6 personal trainers que fizeram os meus cursos e eu pedi para eles aplicarem o teste de Thomas. Teste de Thomas. Para ver a teste de Thomas adaptado. Na maca, o reto femoral e lupsuas. Charles, 90% das pessoas têm encurtamento de reto femoral, que interfere no agachamento. Não é o isquiotibial. O isquiotibial vai interferir no stiff, não no agachamento. E por surpresa nossa, o ilho psoas era pouco encurtado. Foi uma surpresa nossa. Entendeu? Então, o que eu quero dizer com isso? Deixa eu fazer uma pergunta para você, Mauro. Da experiência que você tem, da quantidade de pessoas que você avaliou, quais são as regiões ou as cadeias que as pessoas mais têm encurtamento? É assim, no agachamento é sólio. Sólio no agachamento. E glúteo, Mauro? E glúteo, periforme? Então, o que acontece? O pessoal, é assim, né, Charles? Por exemplo, para você avaliar glúteo médio, você pode ver em 2 situações. Uma é se o indivíduo faz o valgo dinâmico e o movimento está no quadril. Porque tem muita gente, Charles, falando em valgo dinâmico e o problema está no pé. Por isso que eu tenho sugerido que no teste você faça o agachamento overhead no teste descalço, porque às vezes o tênis mascara a eversão. Então você não tem a visão da eversão. E aí o nego faz o valgo dinâmico na eversão, o nego fala glúteo médio, que está pouco ativado. Então, uma outra forma que é mais difícil, você avaliar o glúteo médio, coloca o indivíduo na posição decúbito lateral, põe ele deitado de lado, aí você acha o quadrado lombar com o dedo, acha o glúteo médio e faz ele fazer uma abdução do quadril. E aí você vê se ele consegue fazer o ajuste. E é uma forma que você elimina a ação do tensor da face lata, você isola o glúteo médio. Perfeito. Então, é uma forma. O piriforme, você tem que fazer uma manobra um pouquinho mais difícil para a turma da educação física, que é o movimento de rotação externa. Então, você tem que fazer uma manobra. Então, a avaliação do piriforme é um pouquinho mais complexa, né? Então, você avalia decididamente se o cara está com encurtamento, que é um teste um pouquinho mais complexo, né? A avaliação do piriforme. Ou glúteo médio, agora, né, Charles? Eu vejo os caras estão tudo louco. O nego dando. Agora, a modinha é a bandinha. O nego nem sabe fazer abdução deitado, põe em pé com a bandinha, para fazer avanço lateral com a banda. Então. Exato. É um contrassenso. Como é que eu quero força se eu estou lutando? Isso você diz nas suas aulas de treinamento esportivo. Se eu estou lutando com a estabilidade, como é que eu vou ter força no glúteo médio? Se o meu sistema nervoso está fazendo ajustes posturais para eu me equilibrar, como é que eu vou mandar mensagem para a abdução do glúteo médio? É uma porcaria. Então, bota o cara de lado e faz a conchinha, faz aquele velho antigo. Então, Charles, e outro problema que a turma tem muito, é instabilidade da lombar. Então, muito pouco ativado o transverso do abdômen. E você avalia isso de forma muito simples, que é o teste de Kendall. 80% das mulheres que entram na academia perde o contato da lombar com o solo em 70 graus. Ou seja,
Quando a fase excêntrica do ilopsoas começa a tracionar, que ele está descendo o quadril, o ilopsoas trabalha lá na L4, L5, L3, ela traciona a lombar, ela não coativa o transverso do abdômen, ela lordotiza. E essa mulher que é o quê? Barriga de tanquinho. E vai fazer o quê? Crunch. Então, estabilidade do core. E tem muita gente... E outro problema, né, Charles, que às vezes é um problema de controle neuromotor. Então, você precisa fazer o ajuste, porque, por exemplo, o cara não tem controle neuromotor. Você fala assim, pô, o tronco dele caiu. Ele não tem encurtamento sólido, mas o tronco caiu. Você fala, puta, é core. Aí você avalia o core, o desgraçado passa no teste. Então, o que é? É um problema de coativação. Você precisa fazer o quê? Trabalho de ajuste sinestésico. O problema não está na força de encurtamento, é de controle neuromotor. Por mecanismos reflexos, o corpo dele, para se ajustar, coativa o flexor de tronco, o reto abdominal. E ele não tem esse controle. Só que o desgraçado passa no teste do core. Você tem um falso negativo. Ô Mauro, e como é que a gente faz, por exemplo, né, com as pessoas que estão passando exercício nas redes sociais e que não utilizam da sequência pedagógica dos exercícios? O que você acha que vai acontecer? Charles, é muito ruim porque está pulando etapas. Sabe o que acontece, Charles? Eu vejo assim, nós precisamos puxar a orelha da turma da educação física e tem que puxar de forma séria. Exato. Todo mundo, eu quero vender meu curso, você quer vender seu curso. Como você bem colocou, não é pecado vender, o problema é vender enganação. É vender picaretagem. Exato. Nós estamos fazendo o seguinte, né, Charles? Nós estamos fazendo o telhado. Eu vou dar um exemplo para você. Eu estou avaliando bodybuilder agora, uma turma, né? Eu avaliei um garoto que é fantástico. Ele é coaching dessas pessoas que fazem physique. Ele prepara essas pessoas. Eu fui participar de um curso que me convidaram, de bodybuilders, né, que não é a minha área, mas falar sobre o que antecede o treinamento de força. O que vem antes? Estabilidade, mobilidade, consciência corporal. Essa é a minha pegada. Não me chama para dar treinamento de hipertrofia, que eu não sei. Não sei montar planilha de hipertrofia, nem de corredor, não é minha área. Aí, eu pedi para o ele avaliou. Meu Deus do céu! Charles, avaliação, as pernas dele desse tamanho. Quando ele abaixou, eu tenho filmado, ele permitiu que eu filmasse e colocasse no YouTube. Tá. Eu falei assim, Ulisses, pelo amor de Deus, você não faz agachamento backhand nem fronthead, né? Ele falou, não, professor. Eu falei, porque tua coluna está estragada. Como é que ele treina a perna? Leg press. Não pode, ele não pode treinar agachamento. 80% de quem entra na academia, Charles, devia ser proibido fazer agachamento livre. Põe para sentar e levantar no banco sueco, supino. Não vai querer fazer lá no Smith, não sabe. Não sabe. Você tem que corrigir os déficits. Pode ser o sólio, pode ser o reto femoral, pode ser estabilidade do core. Perfeito. Sabe? Pode ser hiperativação do reto abdominal. O cara treina muito, quando ele faz, o que eu faço? Ele tem pouca ativação de eretor da coluna. Então eu preciso trabalhar o quê? Os eretores, eu preciso coativar. Eu provoco o erro para ativar os eretores da coluna, para desativar os flexores de tronco. Porque ele tem pouca ativação dos eretores da coluna. Entendeu? Então, esses caras que estão dando treino, que pularam, que faltaram na aula de pedagogia, eu diria assim, Deus protege bêbado, criança e professor que dá aula. Exato, perfeito. Exato. Não estamos matando ainda, viu, Charles? Porque Deus protege, porque o nego vomita, para. É difícil matar alguém com exercício. Não é fácil, né, Mauro? Então, pessoal, vocês que estão vendo aí essa live, né, vejam a experiência que o professor Mário Ghisellini tem, né? A fundamentação, né? A vivência daquilo que a gente tanto discute por aí, né? O exercício, o que o professor Mauro está falando? O exercício como saúde, o exercício como prevenção de lesão. Né? Você com saúde e você sem dor, você é uma pessoa. Você com dor e você sem saúde, você é uma outra pessoa. Perfeito. Eu tenho uma filosofia, né? Eu discordo de alguns pares, né? Com todo respeito. Claro. Né? Eu trabalho exatamente, completando 30 anos que eu trabalho com treinamento. Né? Eu comecei exatamente em 1990. Né?
E aí, eu escuto uma frase que é assim, esporte de alto nível é lesão, é lesão, é lesão. Eu falei, peraí, calma, não é bem por aí não. Né? Nós nos escondemos atrás de uma frase. Ou seja, ó, se o cara machucar, a culpa não é minha. A culpa é do esporte. Peraí. A minha filosofia sempre foi, primeiro, eu te dou saúde. Perfeito, perfeito. Você tendo saúde, você não tendo dor, você é uma pessoa. Se eu tenho dor, se eu tenho limitações, o ser humano é assim. Ele começa a ter medo. E ele não vai se doar. Perfeito. Automaticamente vai acontecer aquilo que a gente fala, que é o famoso migué. O cara, ele não dá migué porque ele quer. Porque ele fala, tá doendo meu ombro. Tá doendo meu ombro? Ah, eu vou tirar o pé. Tá doendo meu joelho. O cara não vai saltar o que ele pode. Ele não vai correr na frente do que ele pode. Então, o que eu sempre faço, Mauro? Primeiro, eu identifico o histórico do atleta. Quais são as articulações que mais machucam no esporte que ele tem? Se ele teve histórico de lesão, se essa lesão foi curada ou não, se ele tem ou não tem dor. Eu faço todo um levantamento, uma anamnese da vida dele, para que eu possa lhe dar saúde. Dando saúde, depois a performance vem como consequência. Agora imagina só, não, vamos fazer pliometria, vamos fazer isso, aquilo, mas eu estou com dor. Como é que o cara vai fazer o melhor que ele pode? Né? Impossível, né, Charles? Então, cortou aí, Mauro. Tá me escutando? Não. Tá ok. Ah, ok. Então, independente se é uma dona de casa, ou independente se é um atleta de alto nível, a minha filosofia sempre foi a mesma: buscar saúde a todo custo. A saúde a todo custo. Porque eu tendo saúde, eu não vou me privar de nada. Eu não tenho medo. Né? E aí, isso serve para o iniciante, intermediário, avançado e até para o atleta, né, Mauro? Claro. Vamos responder aí, Mauro, umas duas perguntinhas? Por favor, veja aí, você está no comando, você manda. Pessoal, em função do nosso tempo, eu vou deixar duas pessoas fazerem duas perguntas para o Mauro, e quem quiser fazer duas perguntas para mim, e aí nós finalizamos a live. Então, quem tem pergunta para o Mauro, fique à vontade. Vamos ver uma dúvida aí, vamos lá. Uhum. Mauro, tem aqui, ó. Vamos Ricardo, lá. Qual o alongamento para peitoral menor? Então, eu vou mostrar aqui na prática. Ó, aqui, sentou aqui, ó. O peitoral menor, ele faz o quê? Ele faz uma rotação interna e abdução de escápula. Então, como é que você alonga? Rotação externa e adução de escápula. Muito simples. Você senta aqui, ó, estende o braço, baixa o trapézio e puxa. Segura, por exemplo, no banco supino, é muito legal. Você coloca o banco supino na posição vertical, coloca as duas mãos atrás, inspira, na expiração você rota o ombro e aduz as escápulas, sem elevar, sem trabalhar o levantador da escápula nem o trapézio, e você solta. Esse é o melhor exercício. Vou dar uma dica para vocês. Como é que a gente alonga? Pense no que o músculo faz. Ação concêntrica. O músculo encurta. O alongamento é o músculo estirando, estendendo. É o contrário. Um exercício peitoral, o peitoral maior não faz adução horizontal de ombro, né? No plano transverso. Então, como é que eu alongo? A abdução horizontal. O peitoral, só que isso, como ele é um músculo grandão, eu tenho o quê? Eu tenho a porção superior, medial e inferior. Então, a maioria das pessoas não tem encurtamento na porção clavicular. Muito raro. Mais de 4.000 pessoas que eu avaliei foram poucos. Onde é que está o encurtamento? Peitoral maior, a porção external. Como é que eu alongo? 130 graus com rotação externa. Você não faz o treinamento no cabo aqui e fecha? O alongamento é aqui e abre. Essa é a dica. Perfeito. Mais perguntas? Vamos ver. Opa, peraí, apertei errado aqui. Opa. Vamos ver mais perguntas aqui. Opa.
Vamos lá. Eu tenho que tirar o óculos aqui, que assim, chega uma idade que eu uso o óculos para longe. E sem óculos. É idade, viu? Não tem, vixe, Charles, eu vou fazer 70 daqui a pouco, Charles. Esse menino, rapaz. Você é menino. Que bom. Vamos lá. Professores, vocês não acham que sedentários não terão aderência nesses treinos online? Apenas treinados vai se manter treinando. Se não faz na academia, não faz em casa. O que você fala sobre isso, Mauro? Olha, eu vejo assim, sabe, Charles, a porteira está aberta, foi o mal que veio. Eu escrevi um artigo, mandei para a revista Empresário Fitness, onde eu faço um artigo onde eu discuto essas questões. Eu mandei lá e vou disponibilizar isso para quem entrar no meu Telegram, eu estou disponibilizando. E fiz, inclusive, viu, Charles, eu fiz um e-book com 60 telas, dando dica como montar uma aula online. E gratuito, sabe? O que tem que ter no começo? Exatamente a questão pedagógica. A aula tem que ter o começo, o meio e um final. É aquecimento, foco. Isso para mim é abordagem pedagógica. Se não tiver isso, para mim não é aula, é amontoado de exercício. Aula para mim tem que ter começo, foco e esfriamento. O que eu tenho visto por aí não é aula. Me desculpe, hein? Me desculpe. Pode levar um tiro quando acabar o coronavírus. É um amontoado de exercícios sem nexo. Ponto. Hashtag falei. Então, eu acho que esse momento é muito bom, porque nunca se falou tanto em exercício. E tem gente querendo surfar na onda, mas de forma errada, está tomando caixote. Né? Perfeito. Perfeito, Mauro. Vamos ver aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Opa! Deixa eu ver. Não tem tanta pergunta, é mais... Posicionamentos, né? Tem lá. Qual o melhor exercício para corrigir uma retroversão do quadril? Quer responder, Mauro? Então, essa é a última. Vamos deixar para o Mauro responder, e aí a gente faz um fechamento, tá bom? Então, a retroversão de quadril, precisa ver assim, Guilherme, se na posição ortostática ele está em retroversão, se ele já tem uma retroversão, e aí ele pode ter uma coluna plana, aí talvez seria uma avaliação mais fisioterápica. Muitas vezes, o pessoal, viu, Charles, tem aquela retroversão no final do agachamento, lá no final que é funcional, que normalmente acontece, porque quando você começa a agachar, você tem uma rotação anterior, né? O coluna até 40, 50, aí você começa agachando, você tem uma rotação anterior. Quando você atingir o ponto máximo, você continua, quem tem grandes mobilidades, no final é funcional ocorrer a retroversão, a rotação anterior, que pode ou não ser prejudicial. O cara precisa ser muito bom, mas muito bom, para fazer um agachamento profundo, botar o rabicó no chão sem retroversão. Precisa ser muito bom. Mesmo atletas de LPO ou basista, esses caras que... Então, a retroversão, o que acontece? É uma perda da estabilidade. Você pode ter uma hiperativação, você pode ter uma hiperativação do iliopsoas, ele está encurtado e forte, tá? Então, ele provoca, ele faz a retroversão, tá ok? Então, aí você tem essa alteração. Então, precisa ver muito no movimento onde está ocorrendo essa retroversão, em que momento. Tem gente, viu, Charles, que ele vai começar o agachamento, na coluna lombar você tem 3 déficits. Você tem a hiperextensão, é o cara que lordotiza, muitas mulheres têm isso, quando ele começa a agachar, hiperlordotiza. Tá? Então, ele puxou a mulherada, tem muito isso. Aí você tem o segundo déficit, que é a retroversão. Ele começa a agachar, a retroversão já é lá em cima. Então, os rotatores, o que faz a rotação posterior do quadril, está muito encurtado. Tá, ok? O glúteo pode estar fraco. Aí tem que fazer uma análise mais. E a terceiro déficit na coluna lombar é a flexão excessiva. Aí pode ser o core. Tá? Então você tem que analisar a coluna nesse aspecto. Pessoal, vejam a aula que vocês estão tendo aqui, né?
que eu falo que é a enciclopédia da educação física, o professor Mauro Ghisellini, né? Então, essa molecada que está vindo aí, sigam pessoas que têm conteúdo e experiência, né? E o mais importante, profissionais que saibam resolver problemas, né? Então, não é o quanto de conhecimento você tem, mas o quanto você é capaz de resolver o problema das pessoas. Então, aqui nós estamos diante, né, do professor Mauro Ghisellini, que ele consegue identificar o problema, ele tem o diagnóstico e ele tem a aplicação prática. Ele consegue ter a intervenção. Então, é isso que a gente pede dos professores que estão vindo hoje, que saibam identificar o problema, que não reclamem do problema e que saibam solucionar o problema. O mercado, qualquer mercado, independente se é educação física, se é o marketing, se é a medicina, hoje o mercado quer profissionais que sejam capazes de resolver problemas. Então, não é o quanto de conhecimento você tem, mas o quanto é você capaz de resolver problemas das pessoas. Então, Mauro, agradeço muito a participação. Eu que agradeço. Sempre um prazer. Te ouvir é sempre um aprendizado. E aí, se você quiser dar uma palavra final, você dá a palavra final e eu fecho a nossa live. Fique à vontade. Então, Charles, muito agradecido pela gentileza, pela sua gentileza de me convidar, uma alegria muito grande, né, tá aí do seu lado, né, e quem tiver interesse em conhecer um pouco mais o meu trabalho, nas redes sociais, é Mauro Ghisellini, né, então eu tenho lá o canal do YouTube, são quase 500 vídeos, né, e sempre mostrando coisas simples e eficazes, né, e uma coisa importante, né, Charles, que você colocou é assim, né, eu não sou especialista, eu avalio déficit de movimento, que todo profissional deveria saber avaliar, não disfunção. Disfunção é para o fisioterapeuta, quando tem dor. Professor, que exercício? Meu aluno está com dor no joelho, o que eu faço? Eu digo, reza. Mas que exercício dor? Reza. E manda ver, pode ser um câncer, pode ser uma artrite reumatoide, um processo degenerativo, pode ser. Então, a gente precisa ter um pouquinho de humildade e dizer, isso não é da minha praia. Eu digo, eu não sei, eu peço ajuda. Então, essa é a minha pegada, né? A gente tem que ensinar as pessoas a avaliar disfunção, que é problema de coordenação, consciência corporal, músculo hipoativado, hiperativado. Isso todo professor deveria saber para prescrever treino. Então, quando um personal trainer, sabe, Charles, chega para mim, professor, eu pergunto assim, qual sistema de avaliação que você utiliza? Acabou a conversa. Quer tomar cerveja? Eu não converso com personal que não avalia o aluno, que não faz, como você bem colocou, diagnóstico, anamnese, tem que toda uma conduta. Eu não converso, eu me recuso. Eu respeito, mas não dá. Não tem. Então, quem quiser me conhecer um pouquinho, é Mauro Ghisellini nas redes sociais, né, no Telegram, lá no meu perfil, e eu preparei, viu, Charles, assim, um material para ajudar a turma. Fiz um e-book, fiz um artigo, assim, pelo amor de Deus, não vamos fazer amontoado de exercício, vamos fazer uma aula, a gente dá aula. Como eu aprendi contigo, você é o pedagogo do treinamento. Eu digo assim, eu sou um pedagogo do movimento humano, porque eu sou doutor em ciências do movimento humano. Então, eu sou um pedagogo do movimento humano. E esse movimento pode ser treino, pode ser... É o movimento humano, onde eu fui fazer a minha formação final, né, acadêmica. Então, eu digo, eu sou um pedagogo do movimento humano. Porque tem movimento animal, tem movimento esquerdista, tem movimento social, movimento político, eu sou do movimento humano. É isso, Charles. Muito bom. Muito bom, né? Mauro, agradeço a sua presença, né? Agradeço as pessoas que estão aí assistindo a nossa live. Peço desculpas, porque não é possível a gente responder todas as perguntas, né? Mas não vai faltar oportunidade, né, para vocês acompanharem o trabalho do Mauro, o meu trabalho, né? Então, se cuidem e com certeza a gente vai estar sempre colocando coisas legais, né? E sempre buscando a verdade para formar melhor as pessoas, tá bom? Gente, Charles, muito obrigado, Mauro, muito obrigado. Boa noite, fique com Deus. Tchau, tchau. Printa essa tela, quem assistiu aí, printa a gente, marca a gente, né, Charles? Marca aí, manda, coloca Charles Lopes, Mauro Ghisellini, printa essa tela e manda para nós, tá bom? E não se esqueça, printa no final, Charles, para ver. Um abração para vocês. Meu querido professor Dr. Charles, obrigado. Obrigado. Valeu, Maurão. Abraço, com Deus.